Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ler a carta de uma paciente borderline que, graças a Deus, tá se saindo muito bem, tá saindo sim do quadro. A gente está tendo um resultado num tempo muito curto, e isso é muito bom. Ela veio num estado muito grave do quadro, tá? É uma pessoa que se automutilava de diversas maneiras, se enforcava diariamente, bebia muito, enfim, um caso bem complicado. E eu passei para ela uma lição, agora que ela está muito melhor e está com uma identidade novíssima, né? Eu passei uma lição para ela descrever para escrever uma carta para a raiva e para a culpa. Então eu vou ler para vocês, acho que vale a pena vocês prestarem atenção na carta. Vamos lá. Queridas culpa e raiva, como vocês foram sentidas e não expressadas? Foram tão sentidas que acabaram sendo reprimidas. Acredito que por algum tempo até tentei expressá-las, mas como não eram bem-vindas no contexto familiar e social, optei inconscientemente por deixá-las quietinhas, pelo menos exteriormente. Internamente, destruía-me cada vez mais. Você, raiva, apresentava-se das mais diversas formas, desde o silêncio, o choro contido e até mesmo nas explosões constantes. Tudo era um gatilho, o mundo era um gatilho. Tendo a acreditar que a causa mais forte para tamanha raiva tenha sido a invisibilidade e a impossibilidade de ser eu mesma em essência. A necessidade de criar infinitas máscaras e de sustentar papéis diversos no palco da vida. Além de muita raiva, causava uma imensa culpa no sentido de não corresponder às expectativas alheias. Apenas hoje compreendi que é impossível viver uma vida plena e tranquila quando se vive tentando carregar o mundo nas costas. Tudo isso gerou um looping infinito de confusões e desgastes. Se já é difícil lidar com nós mesmos e com nossos conflitos internos, imagine só viver para o externo. Questiono-me constantemente quantas de mim há em mim mesma. Acredito que não haja uma única resposta para essa pergunta, visto que estamos diariamente em um processo de construção e ressignificação de nós mesmos. O que mudou foi o foco da pergunta que anteriormente era: quantos dos outros há em mim mesma? Outro ponto de culpa e raiva está ligado ao perfeccionismo. Quantas vezes me chicoteei por um erro corriqueiro que me levava à culpa e, posteriormente, à raiva de mim mesmo? Qualquer erro me levava a acreditar que o mundo estava acabando, que não era merecedora de nada e nem de ninguém. Quantas vezes cheguei a acreditar que a melhor coisa a se fazer era sumir, desaparecer sem deixar pistas? Quem sabe assim as pessoas não seriam mais felizes. Quanta prepotência minha de acreditar naquele momento que eu era a causa da felicidade ou infelicidade de alguém. Por muito tempo fui tomada por um egocentrismo exacerbado, ainda que não tivesse ciência disso. Ficava com muita raiva quando as pessoas não correspondiam às minhas expectativas. Afinal, eu sempre tentava e achava que as pessoas. Opa, desculpa aí, achava que eu conseguia corresponder às delas. Quando quebrava a cara, isso era frequente, obviamente, já começava o processo de culpa por ter acreditado e não me deixado levar por essas pessoas. E me deixado levar por essas pessoas. Dizia a mim mesma: isso não mais vai acontecer. Vou me trancar num casulo e não serei mais ferida por ninguém. Como se isso fosse possível. E mais uma vez entrava no looping de culpa e raiva mencionado anteriormente. Apenas recentemente entendi que estava tudo muito errado, pois estava o tempo todo procurando fazer as pessoas felizes e aguardando que elas fizessem o mesmo por mim, num processo duplo de expectativas irreais. Como essa conta nunca fechava e nunca iria fechar, mais uma vez estava eu mergulhada em um mar de frustrações e questionamentos internos, tudo sempre muito confuso. Afinal, a vida não é uma fórmula matemática.
mas sim humana. Somos todos seres humanos e, consequentemente, falíveis. E está tudo bem. O mais engraçado de tudo isso é que apenas recentemente comecei a dar nome aos meus sentimentos. Anteriormente, eles eram sentidos e abafados, inomináveis. A partir do momento em que passei a nomeá-los, tudo ficou mais claro e fácil. Como todos os seres humanos, ainda sinto culpa e raiva, mas consigo lidar com elas através de um belo diálogo, muitas vezes de conciliação. Acolho-as com muito carinho, num processo constante de orai e vigiai. Disparou um gatilho, na mesma hora olho para o mesmo e tento entender qual é o aprendizado trazido por toda aquela situação e qual a melhor maneira de agir diante dela. O olhar infantil foi trocado pelo maduro. Não que seja um processo fácil esse de trazermos a responsabilidade para nós mesmos, mas é libertador. A partir do momento em que entendemos que está tudo nas nossas mãos, não a situação em si, mas o modo como lidaremos com ela, sinto uma tranquilidade nunca antes sentida. A vida não tem medido esforços para me trazer situações que me obrigam a olhar para os meus sentimentos, sobretudo para a culpa e a raiva. São as releituras do passado que se mostram intensamente presentes. Eu sou muito grata por tudo isso, pois minha maturidade atual tem me mostrado cada vez mais que tenho toda a capacidade para lidar com a minha vida e com os meus sentimentos de uma forma adulta e inteligente. E no final das contas, a mais beneficiada com tudo isso sou eu mesma, que tenho tido a oportunidade de experienciar uma vida com mais tranquilidade e propósito, estando apta a passar diariamente para a próxima fase do jogo da vida. Bem interessante, né, pessoal? Existem trechos fantásticos nessa carta, realmente que mostram como ela para de estar refém aos fatores externos, aos olhares dos outros e como ela toma consciência de uma responsabilidade dela frente à vida, né? Como a criança machucada se transforma numa mulher madura que precisa sim lidar com raiva, com culpa, com situações complicadas e difíceis. Eu estou imensamente feliz com o processo com essa pessoa e quem sabe em breve vocês vão conhecê-la, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo. Um beijo. Vamos seguir em frente.